Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Santiago Guerreiro Paz, essa aqui é a minha videoaula Princípios da Montagem no Universo da Música, Poesia, Teatro e Artes Plásticas, realizada com recursos do PROAC Direto, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo. O nome parece um tanto ambicioso, mas na verdade ele tenta refletir o caminho que eu fiz para chegar e me tornar um montador e também onde que esses conhecimentos podem ser aplicados. Tudo começou com esse cara aqui, o Acústico em Casa. Ele era um projeto que tinha uma missão muito simples, dar a artistas independentes a oportunidade de gravar suas músicas de forma gratuita para poder divulgar o seu trabalho. Os primeiros vídeos eram realmente muito amadores e no fim do projeto a gente já tinha muitas preocupações, como luz, enquadramento, decupagem. Já na faculdade de cinema surgiram mil outras oportunidades para trabalhar ainda com montagem. Comecei a fazer clipes, fui contratado para fazer minisséries e agora eu estou montando meu primeiro longa-metragem de documentário. A premissa aqui é facilitar e estimular a produção de conteúdos próprios, sem depender de grandes orçamentos ou produtoras para poder promover o seu trabalho. A ideia é que o vídeo ele sirva como uma vitrine e que ele possa gerar novas oportunidades, abrir novos caminhos. A gente vai partir dos conceitos simples da montagem para que qualquer um possa pegar e editar o seu vídeo. Para que a gente possa começar a editar o nosso material bruto, precisa chegar de forma organizada. E para isso a gente não precisa de muita coisa, a gente só precisa que ele chegue de forma cronológica como ele foi filmado, né? E se tiver duas câmeras, a gente que precisa que essa organização seja feita individualmente para cada câmera. Uma vez que a gente tem o material bruto e a gente importa o material bruto no nosso programa de edição, a gente precisa organizar o nosso projeto. Para isso eu gosto muito de colocar uma pasta específica para o material bruto, uma pasta específica para as diárias e também pastas específicas para o processo de select, né? O processo de select é muito importante também que a gente faça ele de forma com que a gente sempre possa voltar para um dia específico de trabalho para recuperar alguma coisa que possa ter se perdido no meio do projeto. Uma vez que a gente tem toda essa organização, a gente consegue começar de fato a montar e a editar. No começo do Acústico em Casa, eu não conseguia montar um vídeo a partir das escolhas que eu gostaria de fazer, né? Escolhas estéticas. Eu só conseguia montar os vídeos a partir do material que eu tinha disponível. Então, as câmeras, muitas vezes elas tremiam, muitas vezes elas ficavam mudando de enquadramento e não focavam. Então, depois de eu fazer todo o trabalho de select, eu chegava num lugar em que eu não tinha material. Eu ficava com lacunas pretas que eu não conseguia preencher com material. E nenhum montador merece trabalhar desse jeito. O ideal é que a gente tenha liberdade de escolha e possa criativamente contribuir para aquele projeto. Como é que funciona isso aqui na prática? Para toda pasta que a gente vai criar para incluir o nosso material bruto e as diárias, a gente vai criar uma sequência e vai colocar todos os arquivos dentro dessa sequência, tá bom? Essa sequência vai servir para que a gente possa fazer um passadão, né, direto de tudo que foi feito no set de filmagem, né? Nada vai fugir do nosso campo de visão, porque tudo pode ser uma escolha a ser feita pelo montador, uma escolha criativa. Inclusive coisas que no set de filmagem parecem não ter funcionado, mas na hora da edição podem salvar e muito. Essa sequência ela vai ficar onde ela está, ela não vai se mexer daí e também a gente não vai fazer nada nela, a gente não vai fazer sequer um corte, ela vai se manter do jeito que chegou o material bruto. A gente vai depois duplicar essa sequência e vai incluir ela dentro de uma pasta que vai chamar Select, tá? Uma vez que a gente fizer isso, a gente vai começar o nosso processo de Select.
A ideia aqui com essa sequência é ressaltar o material que parece ser interessante para nossa montagem, tá? Sem excluir nada do que a gente tem originalmente dessa sequência. Então, nesse caso, todo o material bruto. Beleza? O importante aqui é que a gente coloque também a data em que a gente está trabalhando na sequência desse jeitinho aqui, ó. Conforme vai passando o tempo, né, e conforme a gente vai trabalhando nesse material, a gente vai sempre duplicando essa sequência, tá? E uma coisa que eu gosto de fazer é todo esse material que eu joguei aqui na linha de cima, eu vou manter. E toda a de baixo eu vou excluir. Dessa forma, eu sempre vou pegando e reduzindo esse meu material bruto ao que de fato é de interesse para mim. Maravilha! Uma vez que a gente já terminou esse processo de select, a gente vai partir para uma nova etapa, que é começar a edição de fato. A gente vai jogar em uma nova sequência, em uma nova pasta, todo o nosso processo de edição. Então, a gente vem aqui, cria a nossa pasta. Uma vez que a gente cria a nossa pasta, a gente vai criar a mesma estrutura de sequências, tá bom? E uma vez que a gente tem a nossa sequência, nomeada com a data de hoje e a finalidade dessa sequência, a gente vai botar aqui a nossa estrutura. O que é a nossa estrutura? É a base para as nossas imagens. As nossas imagens, elas têm que ter uma relação com essa estrutura, e essa estrutura ela tem que ter uma relação com essas imagens. A estrutura, eu estou chamando aqui de uma música, por exemplo, ou um discurso, né? Enfim, tudo que vai sustentar e vai dar encadeamento narrativo para o nosso vídeo. Agora eu vou fazer um parênteses bem importante aqui, porque a estrutura do nosso vídeo, a depender da proposta, vem pronta ou a gente tem que criar essa estrutura. Quando o nosso vídeo depende de uma entrevista, a gente precisa fazer o nosso discurso narrativo a partir da entrevista e isso vai se tornar a nossa estrutura. Mas quando a gente está, por exemplo, montando um videoclipe ou montando uma live session, alguma coisa do tipo, a nossa estrutura é a própria música, certo? Então, nesses casos, a estrutura ela já vem pronta. O que eu gosto de fazer quando eu tenho que montar uma estrutura do zero? Eu pego e faço a transcrição da entrevista inteira, com timecode certinho de cada uma das falas, né? A partir disso, eu consigo, pelo texto, entender a estrutura de pensamento da pessoa que deu a entrevista, e eu consigo separar o que melhor funciona para o projeto das falas dela. E muitas vezes a gente vai compilando as falas dela para resumir uma ideia geral e ser mais objetivo na montagem. Esse processo eu gosto de fazer ele primeiro em um documento de Word, porque fica muito mais fácil de trabalhar e ver a estrutura, né, do que se a gente fizesse isso diretamente na edição. E uma vez que eu tenho toda essa estrutura pronta, eu pego e faço as edições necessárias para chegar nessa estrutura com o vídeo. Agora que já temos o nosso select e a nossa estrutura narrativa, partimos para a edição em si. Aqui o que eu gosto de fazer é colocar em uma única timeline o resultado do meu select e a estrutura, e a partir da estrutura começar a pensar na decupagem desse material. Decupar o material nada mais é do que definir a forma como você quer apresentar os elementos do vídeo. Por exemplo, começar com um plano detalhe e ir revelando o espaço e os protagonistas gradualmente. Ou partir do macro para depois ir ressaltando os detalhes, né? Não existe nenhum tipo de regra, a gente pode seguir a nossa intuição aqui. Para todos os casos em que o objeto do nosso vídeo é uma performance, seja musical, teatral, inclusive um quadro sendo pintado, eu gosto de sincar todo o meu material, né? Todo o meu select aqui, e a partir disso entender as possibilidades que eu tenho de decupagem. Fica mais ou menos assim, ó. Resumidamente, a montagem nada mais é do que
um jogo com o espectador de compressão e descompressão, de criar tensões e relaxamentos, tudo para manter a atenção e o interesse do espectador. A cada corte, a gente acaba ressaltando um tempo das imagens. E com isso, a gente vai criando ritmo, que pode ser acompanhado da mesma forma como a gente acompanha com o pé uma música quando a gente ouve. Quando a gente faz isso na edição, isso ajuda demais a gente entender o ritmo do nosso material. E isso é fundamental para a edição. Uma dica muito válida é, a cada novo tratamento, a cada dia que você começa a retrabalhar esse material, você não faz isso na mesma timeline que você trabalhou no dia anterior. Você duplica essa timeline. Dessa forma, você mantém aqui a memória do processo de edição, o que é muito válido, porque sempre a gente se esbarra em um problema que a gente já resolveu lá no começo e a gente acaba só complicando e a solução está lá atrás. Então fica muito mais fácil de retomar e escolher o que melhor atende ao projeto. Para mim, normalmente eu preciso de uns 3 cortes para chegar na versão final. E na medida em que eu vou chegando no corte final, eu gosto de ir colhendo opiniões para ir incorporando nos ajustes. E também eu gosto de ir colocando referências de trilha sonora que ajudam a dar mais dinâmica para o material e para a minha edição. Ao mesmo tempo em que eu já vou colocando alguns presets de correção de cor, porque isso também ajuda a dar um clima geral para o projeto, que acabam às vezes justificando algumas escolhas da própria edição. Se a gente faz uma edição muito rápida, muito dinâmica, cheia de cortes e tudo mais, isso às vezes acaba não combinando muito com uma temperatura mais fria, né? Com uma cor mais azulada. Então é muito importante que a gente dê todas as ferramentas para as pessoas entenderem as nossas escolhas estéticas na montagem, né? E a correção de cor e a própria trilha sonora são fundamentais para ajudar a respaldar as escolhas da montagem. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Todos os exemplos que eu trouxe aqui são trabalhos próprios, que vou deixar o resultado final aqui nos comentários. E mais uma vez eu gostaria de agradecer ao PROAC Direto e à Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo pela viabilização dessa aula.